hoje, no dia, né, da consciência negra, a gente quer o quê? A gente quer propor uma reflexão. Por que esses casos continuam a acontecer? Esse ano, gente, o Estado registrou 208 denúncias, mas é um número muito baixo, perto da realidade. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente, a sua opinião, seu ponto de vista. Relata pra gente também o que você já passou, o que você já sofreu, uma situação que você também presenciou. Conta pra gente aqui no nosso WhatsApp. Já já a gente vai abrir espaço pro seu comentário e aqui no nosso estúdio a gente recebe a Gilmara Coutinho, que é psicóloga. Muito obrigada, Gilmara, pela sua presença. Uma boa tarde, viu? Boa tarde. Edilamar Angel, que é advogada. Obrigada, doutora, pela sua presença também aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, tá? Roberto, e para todos aqueles que nos assistem, meus colegas também. E a Marcela Oliveira também participando com a gente nesse dia tão importante. Marcela, obrigada pela sua presença. Eu queria que você começasse falando, por exemplo, quando você vê cenas como essas que a gente viu, qual é o sentimento que isso te causa? Boa tarde a todos, Roberta, as colegas e quem está nos assistindo. Então, Roberta, eu fico assim, é uma indignação misturada com tristeza, porque eu tenho filhos que não são negros como eu, mas eles têm o sangue negro, têm características negras, e eles estão aí no mundo como aqueles que estão lá jogando e são insultados. Então, assim, eu tenho um filho que mora fora, 2 filhos que moram fora, uma menina e um menino, como você já sabe, e o menino, ele mora numa região muito preconceituosa do sul, que a gente sabe que é, né? Então, assim, eu sempre falo com ele, meu filho, cuidado, porque aí você, além de ser forasteiro, porque você não é dessa terra, você ainda é negro. Porque você pode não ter a cor negra como a da sua mãe, mas perto das pessoas onde você está, você é negro. Então, assim, quando eu vejo esse tipo de acontecimento, eu me preocupo muito, porque eu não estou perto, porque eu sou assim, eu sou meio leoa, defendo mesmo, né? Então, assim, eu não estou perto, eu não estou vendo. Então, e mesmo se ele sofra e não queira me contar, então, assim, é uma situação muito triste. Você vê jovens tão lindos, estudados, né, porque eles têm estudos, são advogados, cometendo esse tipo de insulto criminoso. Pois é, advogados, né, que a gente pensa que conhece a base do direito humano, né, e aí a gente vê uma postura totalmente oposta ao que todo dia a gente precisa enfrentar, vocês precisam enfrentar e os brancos precisam se unir justamente para acabar com isso. Por que a gente vê um país com mais da metade da população sendo negra, ainda assim, no pleno século XXI, pessoas praticando essa atitude, Gilmar? O que está por trás desse comportamento? Fala com a gente no microfone. Você falou da maior parte da população, né? A população negra é 56% da população brasileira, né? E é a que sofre cotidianamente com situações de racismo, né? E aí, e esse racismo, ele é histórico, né? E muito difícil de ser combatido, porque o brasileiro não admite que ele é racista. E o racismo, então, se torna invisível, trazendo essa questão do racismo estrutural para nós. Então, cotidianamente, pessoas negras passam por situações de violência racial, que vão desde as grandes violências mesmo, até microviolências, que são as violências sutis, como, por exemplo, comentários sobre um cabelo, a não posição em altos cargos dentro da sociedade, o estranhamento também de algumas pessoas quando vê uma pessoa negra em cargos altos. Então, assim, a nossa sociedade, ela está estruturada, ela foi fundada em cima do sangue de pessoas pretas, ela foi construída, toda a construção desse país é em cima da construção de sangue de pessoas negras e de pessoas indígenas. E aí, historicamente, a gente vem vivendo esse processo de apagamento da nossa identidade, apagamento da nossa história, apagamento de nós enquanto seres humanos, e isso tudo vai influenciando, impactando diretamente na saúde mental, né, das pessoas negras. Então, o racismo estrutural, a gente vê as pessoas repetindo atitudes racistas sem se darem conta, muitas vezes, por viverem no racismo estrutural, mas que
a nossa sociedade precisa cada vez mais ter letramento racial para se entender, né, enquanto uma sociedade que precisa enfrentar o racismo. Edilamar, a gente vê que aos poucos a população vem se manifestando, não vem aceitando, mas ainda assim é muito grande a parcela que prefere às vezes pensar assim, quer saber de uma coisa, eu não vou me aborrecer. A gente falou do número de denúncias aí no início, 208 denúncias. Ou seja, é um número que não condiz com a realidade, né? É um número muito pequeno, talvez seja até por isso. As pessoas ficam muito indignadas com essa situação, acredito que seja um pouco por isso mesmo, Roberto, as pessoas não queiram denunciar, mas é importantíssimo a denúncia, é importantíssimo fazer o registro. É importantíssimo você falar o que está acontecendo, porque a política pública ela é construída em cima de dados e evidências. Então, a partir do momento que você fala, a partir do momento que você diz que essa situação está acontecendo, o poder público vai se movimentar mais em torno dessa questão para trazer um olhar mais efetivo sobre essas questões, desses enfrentamentos, para a gente poder fazer essa desconstrução. Nós não podemos mais aceitar isso que a gente está vivendo hoje, né? A gente passou essa situação dos estudantes de direito e aí os escritórios fizeram muito bem em falar, olha, aqui eu não permito, não basta ser racista, tem que ser antirracista, não ser racista, tem que ser antirracista, porque você precisa demonstrar as suas ações. Quando você demonstra as ações, como esse escritório demonstrou, ele está dizendo assim, olha, denuncie, eu não quero esse perfil. Então, a população tem que acreditar, a população preta tem que acreditar que essas situações, elas vão sim serem tomadas, todas as medidas cabíveis para os casos, para que essas pessoas que praticam isso, elas entendam que elas precisam rever essa estruturação. O racismo estrutural nada é o quê? O retrato da nossa sociedade que está dizendo que eu não aceito o outro em razão da cor da pele. Então, denuncie, fale, procure as pessoas, se entenda, porque é muito importante fazer isso. E olha, gente, o racismo não acontece só com idosos, não. Tem crianças, tem jovens. Nessa semana é um dos maiores e mais movimentados terminais de ônibus aqui da Grande Vitória. Escuta só essa história. Uma auxiliar de logística de 18 anos viu ali naquele momento que ela estava indo para uma entrevista de emprego. Esse momento nela virou um pesadelo, gente. Isabela Severiano foi vítima de ofensas racistas enquanto esperava ali pelo coletivo. Ela estava sentada em uma das plataformas, aí de repente um senhor que estava ali sentado também ao lado, sem muitas explicações, começou a xingá-la. A Isabela chamou a polícia e ele foi preso. E ela contou para a nossa reportagem como foram essas ofensas. Escuta só. Mas estava de costa. Aí nisso que eu levantei, eu olhei assim para a cara dele e ele me chamou de crioula. Depois ele repetiu de novo, falou crioula, crioula fedorenta. Eu fiquei muito revoltada na hora e as pessoas pareciam que não estavam entendendo. E eu fiquei revoltada porque aquilo tinha acontecido comigo, mas sei lá, uma coisa muito ruim. E eu fiquei assim pensando, gente, século XXI, um homem velho daquele tá fazendo umas coisas dessa. E eu fiquei muito revoltada, muito revoltada. Que tristeza. Marcela, você já passou por alguma situação parecida? Então, eu escutando essa reportagem, Roberta, eu até comentei antes da gente começar, eu mesmo nunca senti isso comigo, porque eu encaro muito bem a minha negritude. Eu sou apaixonada pela minha cor, da onde eu venho. A família do meu pai, que é uma família de negros lindos, então isso para mim é bem tranquilo. Só que eu comecei a trabalhar numa unidade de saúde no bairro de Cariacica, e logo no início que eu comecei, eu vou contar rapidinho porque é uma história que me toca muito. Um dos enfermeiros que trabalha na unidade, muito competente, a gente numa conversa ele falou, eu sempre primei por ser o primeiro em tudo que eu faço na faculdade, porque eu sempre pensei, eu sou negro, sou pobre, não tenho uma estatura muito alta, então eu sempre primei para ser o primeiro em tudo. E um dia, eu não estava na unidade, um senhor de bastante idade
foi procurar atendimento e justamente com ele foi muito ofensivo no contexto que essa menina colocou, de insulto e tudo mais. E aí, quando eu cheguei, ainda estava meio que acontecendo, eu chamei ele até minha sala para ele relatar. Ele estava assim, ele não tinha cor nos lábios, sabe? De tão ofendido que ele ficou, ele chorou. Então, aquilo destruiu o meu dia. E aí a gente resolveu a situação, porque a unidade estava cheia e tudo mais. Passado alguns dias, esse senhor retornou para atendimento. Eu fui até ele, eu o atendi e chamei ele num canto e conversei com ele e coloquei assim para ele bem claro, a cor da pele não define ser humano, não define nem branco, nem negro, italiano, japonês, índio, ninguém. A gente é ser humano. E coloquei para ele que ele tinha ofendido e N coisas, N situações, porque eu acho assim, eu não estou aqui para ensinar ninguém. Mas quando eu tenho oportunidade de esclarecer algumas coisas, eu acho que é nesse momento que a gente tem que entrar. Porque essa questão do racismo, do preconceito, eu tenho muitos amigos brancos que têm brincadeiras tão sem graça, mas eu corto, eu não deixo fazer. Porque, assim, eu acho que é para mim, é para os meus filhos, é para quem vem, é para o filho de uma empregada que sofre porque o coleguinha que é o patrão. Então, assim, a gente não pode permitir essas coisas. Não pode, não pode. Quem está perto, acolhe essa menina, acolhe essa pessoa que está sofrendo isso. Porque é muito doído, é muito doído. Em 2009, quando eu entrei na Prefeitura de Cariacica, nós fomos fazer uma visita ao casarão de Biapaba, lá na região de Cariacica, sede. Gente, quando eu entrei naquele lugar, que eu entrei no porão, onde os negros ficavam a menos de 1 metro, aqueles grilhões pendurados, aquilo me marcou e doeu, como se eu tivesse vivido aquilo ali. Então, cada uma de nós que estamos aqui, que vemos um irmão nosso passar por isso, é na gente que está doendo. Dói profundamente. Né? E é a nossa história. Gilmara, já você vai falar sobre esse impacto psicológico, emocional, como é que fica, né? Igual a Marcela relatou que aconteceu com um colega de trabalho, a gente viu ali também essa jovem, mas antes só quero trazer uma informação, Edilamara, a respeito do que aconteceu depois, no desdobramento desse caso dessa jovem que foi xingada por um senhor ali num terminal. O que aconteceu depois? A polícia chegou e colocou esse senhor na viatura e queria colocar também essa jovem na mesma viatura policial. Essa jovem muito sabe o que ela fez, ela se recusou, ou seja, aí depois tiveram que acionar outra viatura para chegar para atender, né, para encaminhá-la até a delegacia, mas isso mostra um despreparo até mesmo das nossas autoridades para lidar com essas situações. Sim, e a gente precisa falar muito, né, Roberta? Acho que esse espaço aqui, o Dia da Consciência Negra, é um dia de conscientização, um dia para a gente poder trazer esses temas que acontecem no dia a dia, para trazer a reflexão, tanto para nós como sociedade, quanto para as autoridades. Para ver quem está lá na ponta, que essas pessoas são atendidas no dia a dia, como vai ficar essa mulher que já passou por um processo de agressão, de desconstrução, de uma violência tão grave e ainda ser conduzida na mesma viatura, que não é possível. Então, ela ainda conseguiu fazer isso, mas quantas não conseguem? Quantos não conseguem fazer isso? Então, é chegado o momento da gente poder tomar novos postos, tomar novas decisões para falar assim, olha, isso aqui não é possível, eu quero uma outra viatura, eu quero uma outra estruturação, e as autoridades perceberem essa situação, que ela é muito grave, e para que isso não se repita. Olha só, vou abrir espaço para participações, você de casa, já vi aqui, já tem uma chuva de comentários, a gente vai começar a ler. Tem uma mãe que diz, boa tarde, Roberta, eu sou a Andréia, minha filha sofreu recentemente na escola com colegas que a chamou de cabelo de bucha, ela é parda, filha e neta de preto, então ela já sabe que sofreu racismo. Inclusive, ela mesma fala que percebe que colegas de escola que excluem ela de várias coisas dentro da sala de aula, inclusive dos grupos de amizade. Infelizmente, a luta é grande e cada vez mais vemos isso de perto. Pensando aqui na tristeza, na dor de uma mãe que
ouve da filha, né? Chegar em casa da escola e contar uma história dessa, ouvir a história do amigo da Marcela, ver esse caso que a gente também abriu o programa. Doído. Como que o acúmulo disso pode impactar psicologicamente uma pessoa, Gilmara? Hoje, você vê que assim, a comunidade negra, ela vive... Fala com a gente no microfone. A comunidade negra, ela vive numa sobrecarga de estresse o tempo inteiro. E hoje a gente já está falando do estresse racial, que é tudo isso que a gente vivencia no dia a dia. Então, quando ela está falando da situação do filho dela, né, vários casos que a gente vê cotidianamente na televisão, o estresse racial, ele se revela por esse medo, por essa sensação, por esse esgotamento interno que se vive, que se sente, quando se passa por experiências de racismo e também quando eu vejo na televisão ou no relato de outras pessoas experiências de racismo. Então, a gente vive num estresse racial o tempo inteiro, cotidianamente. Porque quando acontece com alguém lá fora, que aconteceu ali com a moça, quer dizer que pode acontecer comigo. De qualquer forma, esse estresse racial se apresenta em mim. E aí, diante desse estresse racial, né, isso traz uma série de adoecimentos para a gente, sejam adoecimentos psicológicos, com a questão da ansiedade, da depressão, com a questão do transtorno de estresse pós-traumático, seja com as questões da identidade, né, que a gente começa a questionar o alto valor, o pertencimento, né, a baixa estima, né, a autoestima diminui. Então, todos esses processos também repercutem também na própria saúde física, não só na saúde psicológica, a saúde física também. Agora, você imagina isso numa criança? Imagina numa criança que devia ter todo esse espaço de amparo, de cuidado e de acolhimento ser o tempo inteiro atropelado por desrespeito. Vamos lá. Por violência. A gente vive num país que ele é tão diverso, né? Eu tenho filhos brancos, Marcela tem filhos também negros e brancos. Como que eu posso ensinar para minha filha, como que eu, como mãe, posso desconstruir, colaborar para essa desconstrução, para que a gente para que a gente se torne uma sociedade antirracista? O que eu ensino para minha filha? Ensinar, primeira coisa, o respeito. Respeitar e acolher. Ser antirracista é ser humano. É ter esse espaço de humanidade e entender que todos nós compartilhamos uma humanidade. E precisamos respeitar o histórico de cada um, né? A história cultural de cada um. É claro que uma pessoa preta, por exemplo, nossa origem ela é africana. Nós temos uma história rica, uma história cheia de cultura. A população africana, ela influenciou na nossa linguagem, ela influenciou na nossa culinária, ela influenciou na nossa vestimenta. Enquanto afro-brasileiros, toda a cultura que nós temos faz parte disso. E por que desrespeitamos? E por que invisibilizamos? Então, é ensinar aquilo que é básico. Ser humano. Respeitar o humano e respeitar qualquer humano, respeitando também e valorizando, sobretudo, da onde a gente veio. A mãe de todo mundo aqui é africana. Então, a gente veio de lá. Então, é respeitar essa herança africana e, sobretudo, valorizar. Valorizamos todas as culturas, valorizar também a cultura africana. Então, o respeito e o acolhimento, ele deve ser ensinado desde cedo, desde sempre, para a nossa sociedade, nesta altura do campeonato, que ainda não aprendeu sobre isso e que precisa aprender. Né? Precisamos o acolhimento que a Marcela demonstrou, são atitudes mesmo que nós, enquanto pais, fazemos, que a gente acaba também sendo esse espelho para os nossos filhos. O que a Marcela fez com um amigo dela, olha o exemplo que ela deu para todo mundo, né? E escuta só esse caso, gente. Na semana passada, uma mulher de 37 anos, ela foi presa, acusada de racismo. O fato aconteceu contra uma atendente da Defensoria Pública do Estado. De acordo com a polícia, a suspeita foi ao local buscar atendimento. Para quê? Para resolver a situação de uma invasão a uma casa que ela tem. Aí
essa mulher, gente, se recusou a ser atendida por uma funcionária negra. A defensoria repudiou o fato e informou que assim que o ato de racismo foi identificado, a polícia foi acionada. A mulher chegou a ser presa, mas foi solta depois da audiência de custódia. Você imagina o sentimento de revolta dessa pessoa que passou por essa situação. E escuta só esse caso que chegou agora aqui pra gente no nosso WhatsApp. Muito triste. Boa tarde, eu não vou me identificar. Eu sou técnica de enfermagem, mesma profissão da Marcela. Trabalhei numa clínica de cirurgia plástica muito famosa em Vila Velha. E eu fui suspensa 2 dias do plantão, porque uma paciente branca não queria ser atendida por mim, pois já tinha passado por lá e não gostou de mim. Eu fiquei mal com todo este acontecido, né? Edilamara, uma situação dessa daqui geralmente é velada, não é tão escancarada. Verdade. Como que essa pessoa consegue provas do que aconteceu? É tênue, né? Aquilo que você falou, a linha é tênue, é bem delicado, mas essa pessoa ela precisa dialogar ali no seu espaço de trabalho, buscar junto com os seus colegas, com os seus pares, para que seja verificado se nas outras situações, por exemplo, se nos outros casos, com os outros colegas, isso aconteceu também, para que ela possa conseguir fechar esse quebra-cabeça, vamos dizer assim, para ela promover a respectiva denúncia. E aí, aquilo que a gente falava um pouquinho no começo, né, Roberta? Por que as pessoas não denunciam? Porque as pessoas não denunciam em razão, muitas vezes, dessa dificuldade de trazer uma prova, porque ali ficou de uma forma velada. Mas se ela conseguir a informação do seu colega de trabalho, um print, às vezes, do WhatsApp, de uma conversa que, olha, realmente você está sendo suspensa porque aquela fulana, aquela pessoa não quis ser atendida por você. Já é um indício da prova que você necessita. A gente precisa juntar essas provas e precisa fazer a denúncia. O que a gente não pode hoje é ficar calado e tentar buscar de todas as formas lícitas para que ela consiga efetivamente fazer a denúncia. A gente vê como a Gilmara vem falando, a questão do adoecimento da população negra em relação a essas questões, mas é fundamental essa pessoa, por exemplo, fazer uma formalização. Eu insisto um pouco na questão do WhatsApp, porque hoje todo mundo conversa muito pelo WhatsApp. Mas poderia me dar mais informações? Pode me dizer por quê? Se ela fez isso com as outras atendentes, ela preferiu ser atendida por outra pessoa aqui da clínica? Como foi isso? Para já fazer esse arcabouço dessa prova e ela tomar as providências legais que forem necessárias. É importante também que esse empregador, que tem essa empregada negra, e que se ele tomou essa providência também de suspendê-la, se foi em razão disso, e que ele entenda também que ele está praticando um ato que é totalmente contrário com a legislação vigente. Ele teria que buscar promover a sensibilização à sua cliente que está buscando a prestação do serviço. Falar, olha, aqui no nosso estabelecimento, na nossa clínica, todos os profissionais que nós temos aqui têm competência, por isso ela faz parte do nosso quadro de funcionários e funcionárias. A senhora pode ter algum critério mais específico que a senhora possa me dizer em relação a outro funcionário, eu posso até aceitar, mas não em relação à cor da pele. Então, esse empregador também tem que ter essa atenção, porque também é dever dele tomar essas cautelas para não ser penalizado depois. Perfeito. Olha só esse relato da Ruth, ela participa com a gente. Boa tarde, obrigada, viu, Ruth, pela sua opinião, pela sua participação. Aqui em casa eu trabalho muito com a minha pequena sobre empoderamento, a origem da cor, a história dos nossos antepassados. Podem até tentar, mas não deixarei ela baixar a cabeça nunca por pessoas preconceituosas. A cor da pele dela, o cabelo dela é a identidade dela. É sobre isso, né, Marcela? Exatamente. Escutando todos os relatos, eu fico aqui pensando, porque sim, eu venho de uma família negra, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai, e desde muito pequena eu aprendi que eu sou bonita, que meu cabelo é bonito, que a minha pele é bonita. Eu sempre aprendi isso. E é o que eu passo para os meus filhos, para eles, olha, nunca deixem dizer o contrário, vocês não permitam. E se vocês não souberem como lidar,
acione alguém que esteja próximo e que consiga. Isso quando eles eram pequenos. Hoje, eles já conseguem, né, ter essa defesa, porém, a gente ainda fica nessa defensiva o tempo todo, porque, assim, é uma brincadeirinha, é um insulto de leve, é uma fala despretensiosa, mas que, no fundo, quer chegar, de repente, a deixar a pessoa se sentir menos do que ela é. Então, assim, essa palavra empoderamento, eu prefiro não usá-la. Eu acho mesmo que é a força, é o respeito. Uma coisa que eu sempre imprimi nos meus filhos é respeito. Eu falo muito, você pode não gostar de mim, mas você tem que me respeitar. Você pode não gostar do meu tom de pele, mas você tem que me respeitar. E é assim que eu ajo com todos e eu gosto que ajam comigo. Então, assim, é o tempo todo colocando sempre na cabeça dos nossos, daquelas pessoas que a gente tem acesso e que a gente vê que tem essa dificuldade de lidar com o cabelo crespo, que prefere um cabelo espichado. Você é linda. Você é o que você é. Então, não deixe que ninguém diga menos do que isso. E sobre esse assunto, olha só, Gilmar, esse relato de uma mãe que disse que passou por um constrangimento com a filha, que é negra, e a mãe é branca. E aí, quando elas foram a uma loja, a vendedora veio, me atendeu super simpática. Quando a minha filha entrou logo em seguida na loja, ela destratou a minha filha. Naquele mesmo momento, eu fui até minha filha e perguntei se ela queria ir para outra loja, pela falta de respeito da vendedora, né? E aí ela falou que não iria levar nada do que havia escolhido pelo fato de ter atendido ela daquela forma, né? Que bom que a mãe estava ali para amparar essa filha, mas nem sempre os filhos estão, né, com esse suporte emocional. Como que os pais preparam os filhos para esses momentos? Por isso é tão importante, como, né, ela disse, os pais orientarem os filhos, né? É muito comum que mães de meninos pretos, por exemplo, desde cedo já orientem sobre a batida policial, né, formas de se comportar, né, de falar, de sempre andar com documentos. Então, isso é uma preocupação constante, né, das mães, dos pais, de sempre estar orientando. E, sobretudo, orientar para as pessoas, né, para falarem, não ficarem caladas, né, não permitirem que as pessoas sejam preconceituosas e racistas com elas. Então, essa orientação tem que vir desde cedo, né, que os pais passem essa orientação para os filhos e que as outras pessoas, né, as pessoas brancas também, em atitudes, em situações como esse caso, né, lá da clínica, tem atitudes antirracistas. No caso, né, não é só, no caso, suspendeu a pessoa. Precisava de ter uma atitude antirracista, de fazer um enfrentamento ali junto com aquela pessoa, para aquela pessoa também se sentir fortalecida. Perfeito. Então, é orientando para fortalecer e valorizar aquela pessoa, aquele indivíduo, seja nossos filhos ou as pessoas que estão ao nosso redor. Maravilha. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês nesse dia tão importante. E vocês dando uma aula aqui pra gente, para os nossos telespectadores. Muito obrigada mais uma vez. Eu só queria, sim, é uma coisa que eu frisei hoje, desde cedo, que hoje é o dia D, em virtude da morte de Zumbi, né? Mas que, sim, que seja sempre, que tenha sempre esse olhar que a gente está vendo hoje, desde cedo, todas as emissoras, todo mundo falando, mas que seja constante, porque hoje é o dia, mas a vida é todo dia, então Maravilha. Tem que ser para todo dia. Recado dado. Obrigada, Nós gente. agradecemos Boa esse tarde. espaço, esse lugar de fala também. Muito Sempre, obrigada. não só hoje, sempre. Obrigada. Tá?